Agora o esporte, a Ponte Preta recebe amanhã o Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Na partida que começa às 4 da tarde, a Macaca não poderá contar com dois importantes jogadores, o meia Ramírez e o atacante Rildo. A derrota na última rodada para o Coritiba não deve abalar o elenco pontepretano para o confronto diante do Fluminense. Isso porque o futebol apresentado pela Macaca deixou o torcedor otimista para a sequência do Brasileirão. Em casa, os comandados de Paulo César Carpegiani não podem vacilar. Um tropeço diante dos cariocas pode recolocar os alvinegros na zona de rebaixamento. A Ponte tem hoje os mesmos 10 pontos da primeira equipe na zona de degola. A grande preocupação será com as baixas de dois dos principais jogadores no momento. O meio-campo Ramírez e o atacante Rildo levaram o terceiro cartão amarelo e vão ter que cumprir suspensão. Para completar a dor de cabeça de Carpegiani, o volante Fernando Bob não vai poder estrear, porque veio por empréstimo do próprio Fluminense. O adversário da Macaca vem embalado para Campinas. Na estreia de Luxemburgo, a equipe desbancou o então líder Cruzeiro no Maracanã. Uma vitória deixa a Ponte com 13 pontos, um a mais do que o Fluminense na tabela de classificação. E a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou hoje a segunda vitória no Grupo A do Grand Prix. O time de José Roberto Guimarães bateu a equipe russa por 3-2. O triunfo das meninas do Brasil começou ontem na estreia em Campinas, quando elas superaram as polonesas. Quem esteve em um dos 3.200 lugares pôde se sentir privilegiado. Quase uma semana antes, as mais de 9.000 entradas para os 3 dias já tinham acabado. Eu vim aqui porque eu moro aqui perto do ginásio, eu vim pelo jornal, vim direto e comprei os últimos. Valia até deixar de ver Neymar e Messi jogarem juntos pela primeira vez. Não deu para estar lá, né? Mas a gente está aqui para prestigiar a seleção brasileira aí, né? Nesse novo torneio aí, se Deus quiser, trazer mais um título aqui para o Brasil. E não eram só os campineiros nas arquibancadas. Quando elas apareceram no canto do ginásio, já deu para sentir o carinho do público, que levou um susto no primeiro set vencido pelas polonesas. Depois, as brasileiras colocaram ordem na casa e estrearam com vitória por 3-1. No jogo deste sábado, as duas seleções fizeram um duelo equilibrado no primeiro set, mas as russas quase sempre estiveram à frente no placar e venceram a primeira parcial. O jogo manteve o nível de igualdade nos próximos sets e a partida ficou marcada por provocações entre as jogadoras. Mas no tie-break, o Brasil foi soberano. Explorando bem os contra-ataques, a equipe venceu o jogo em 3-2, garantindo a segunda vitória no Grand Prix. E neste domingo, o Brasil encerra sua participação no Grupo A em partida contra a seleção dos Estados Unidos. Paralisação de policiais, ataque a carro forte e aumento de infectados por superbactéria. Foram alguns dos assuntos destaque no Band Cidade nos últimos 5 dias. Confira o resumo da semana. Paralisação de policiais civis suspende por 2 horas o atendimento nas delegacias e distritos de Campinas. Os quase 500 policiais da cidade aderiram à Operação Blackout, protesto organizado pela Associação dos Delegados, que pede melhores condições de trabalho. Durante a manifestação, somente casos de urgência receberam encaminhamento. Justiça condena a 20 anos de prisão Denis dos Santos, de 18 anos, apontado como coautor da morte do engenheiro agrônomo Sérgio Záquia. A vítima foi baleada durante uma tentativa de assalto à casa em que ele morava, no Jardim das Palmeiras, em Campinas, no dia 3 de fevereiro deste ano. O autor do disparo, um adolescente de 17 anos, está à disposição do Juizado da Infância e da Juventude. São libertados em Hortolândia um vigilante de carro forte e a família dele, sequestrados no dia anterior na cidade. Os bandidos combinaram um local na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, para abordar o veículo de transporte de valores e levaram vários malotes cheios de dinheiro. Ninguém ficou ferido na ação e a polícia investiga o caso. Sobe de 15 para 11 o número de contaminados pela superbactéria, que pode ser mortal no Hospital Celso Pierro, em Campinas. 7 pessoas estão internadas na unidade de terapia intensiva e outros 4 na enfermaria. Todos estão isolados. A UTI tinha sido fechada uma semana antes por causa da confirmação de um surto.
Ministério Público Federal dá prazo de 180 dias para que as prefeituras do estado instalem o aparelho eletrônico para o registro de ponto dos médicos e servidores do Sistema Único de Saúde. A promotoria também recomendou que as autoridades providenciem no mesmo prazo a instalação em local visível em todas as unidades públicas de saúde de quadros que informem aos usuários o nome de todos os médicos em exercício naquele dia, sua especialidade e horário de início e de término das respectivas jornadas. E depois do intervalo, uma feira de jogos digitais em Santa Bárbara do Oeste. E as mulheres brasileiras gastam 40 bilhões de reais por ano somente cuidando dos cabelos.